Eu lhe chamo agora a abrir a sua Bíblia lá no livro de Abacuque. Se você estava abrindo em Mateus, hoje pela manhã nós não seguiremos no, na nossa série de mensagens no Sermão do Monte. Porém, pela tarde, no nosso culto das 17 horas, voltaremos ao Sermão do Monte. Refletiremos aí no Evangelho de Mateus. Página 889. Eu nunca mais fiz essa piadinha, mas com Abacuque eu vou fazer, tá? Com Abacuque eu vou fazer. Abacuque, depois de Naum, ajudou? Se você está na Bíblia eletrônica aí, ficou mais fácil, né? Mas no finalzinho do Antigo Testamento, se você abrir lá em Mateus e for voltando, você acha rápido aí. Abacuque. Se você está na Bíblia eletrônica, quiser escolher a versão para a gente ler a mesma, coloca aí a NVI. Se bem que a minha NVI é um pouco mais antiga do que a NVI atual. Digo isso porque a gente vai ler alguns trechos selecionados aqui, tá? Primeiro nós vamos ler no capítulo 1, do 1 a 4, do 12 e 13. Depois vamos ler o início do capítulo 2, o início do capítulo 3 e depois o final do 3. E praticamente lemos o livro inteiro de Abacuque. Se você nunca leu um livro inteiro da Bíblia, você chega em casa hoje e lê o restinho que faltou. Aí você já pode dizer, li um livro inteiro da Bíblia. Vamos ler? Abacuque 1. A advertência revelada ao profeta Abacuque. E aí nós chegamos aí na primeira queixa de Abacuque em seu livro. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência está acontecendo, violência ali, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Pesado, né? Versículo 12. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinasse que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal e não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Capítulo 2. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. O justo viverá por sua fidelidade. O justo viverá pela fé. Capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Uma oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras.
Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, e mesmo não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Está dizendo, ainda que dê tudo errado, ainda que essa injustiça continue, eu ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, obrigado, Pai, por teu amor sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por teu cuidado sobre nós. Queremos te pedir, Pai, que teu Santo Espírito fale aos nossos corações, apesar de mim, Senhor, nessa manhã. Nos conduz, Senhor, enquanto nós refletimos sobre quem tu és, sobre o que a tua palavra nos ensina, Pai. No nome de Jesus, amém. Irmãos, nós aqui na nossa igreja, nós estudamos no nosso PGD, que é o que nós chamamos de Pequeno Grupo Discipulador, um capítulo do livro que estamos utilizando, que se chama O Cristão Ateu, intitulado Quando você crê em Deus, mas não o considera justo. Vou repetir, porque esse é o tema da nossa pregação hoje. Quando você crê em Deus, mas não o considera justo. Na verdade, o título que nós utilizamos aqui foi Quando Deus não parece justo. O autor, lá naquele livro, O Cristão Ateu, ele inicia esse capítulo contando a história de um casal que tinha muita dificuldade em engravidar. E aquele casal fez um tratamento, orou, buscou o Senhor, e depois de muita espera, muito tratamento, muita oração, a mulher engravidou. E a gravidez foi difícil, apesar de ter engravidado, e ela teve o bebê depois ali de alguns meses de gestação, teve um bebê prematuro com apenas 1,4 kg. E o pastor foi visitar esse casal quando eles estavam nessa situação, nesse momento, vivendo isso, e ele chega naquele hospital numa hora terrível. Ele chega exatamente quando o casal estava diante do corpinho sem vida de sua filha. E ele diz que ele começa a buscar palavras de consolo na sua mente, começa a tentar encontrar alguma coisa para dizer àquele casal, mas ele não sabia exatamente o que dizer. E então a mulher rompe aquele silêncio daquele momento, vira para ele e diz: por favor, não me diga que a morte da minha bebê tem um propósito. Ele disse que ninguém na próxima meia hora falou nada. Apenas olhares, abraços, e não conseguiram encontrar palavras que pudessem explicar aquela dor, que pudessem consolar aquela dor, que pudessem explicar aquilo que estava acontecendo. E, meus irmãos, a nossa vida aqui na Terra, ela é cheia de tragédias que nós não conseguimos explicar. E eu confesso a vocês que nessa mesma época em que eu li esse capítulo do livro novamente, foi justamente quando estava passando nos noticiários aqui em Recife, um acidente com um tubarão em Boa Viagem. Estão lembrados disso? E ali teve uma mulher e uma criança, mas foi na época da criança ali, uma criança de 11 anos, ela tinha sofrido um ataque de tubarão enquanto tomava um banho de mar, e ela perdeu a perna ali na praia de Boa Viagem. E aquela notícia, ela mexeu comigo. Talvez pela criança ser mais ou menos da idade do meu filho, mas mexeu de uma forma diferente. E eu olhei para aquela situação e senti
aquele pesar pelo o que estava acontecendo. Acho que todo mundo sentiu, né? Mas mexeu de uma forma um tanto profunda comigo. E eu perguntei ali, meu Deus, uma criança agora está condenada ao resto da vida sem uma perna. Tudo porque ela estava tomando um banho de mar, no raso, aproveitando a criação, aproveitando o que tu fizeste. E mexeu comigo porque também eu gosto bastante do mar, né? Para mim é uma coisa, desfrutar da criação de Deus é um negócio tão bom, que traz tanta alegria ao coração. Ah, mas eu fui um pouco além ali. É fácil, às vezes, a gente vai falar disso aqui, ou não é fácil, mas é menos difícil, vamos dizer assim, a gente tratar daqueles males que surgem da ação do homem, não é verdade? Aqueles males que surgem do mundo caído, de uma ação pecaminosa que alguém realiza, aquelas situações que a sociedade, por priorizar o pecado, menosprezar Deus, causa a si mesma. É mais fácil a gente entender a responsabilidade humana nessas situações, dentro de um mundo caído. Mas e quando esses males vêm assim da natureza? Quando os males vêm de um terremoto, de um raio que caiu, de um tubarão nadando no mar, quem controla os tubarões, os terremotos, os raios? Ah, E surge aquela pergunta: não é injusto quando pessoas sofrem consequências tão graves vindo dessas coisas, que elas não têm relação nenhuma em, às vezes, em causar aquilo? E aqui está a grande questão dessa manhã. E eu peço que você não saia antes para não sair com metade da informação ou dizer que eu disse uma coisa que eu não disse. Porque são questões, é uma questão dura, é uma questão importante. Há momentos da vida em que as coisas parecem entrar em conflito com aquilo que a gente sabe sobre Deus, com aquilo que a gente afirma crer sobre Deus. E a gente pode refinar isso um pouco mais aí, trazer para a nossa experiência, a nossa realidade. A gente afirma que Deus é bom, mas a gente passa por situações que parecem, na nossa leitura, que faltou bondade ali, que a situação foi dura demais. A gente afirma que Deus é justo, mas a gente vê pessoas mais prosperando, enquanto os justos estão sofrendo. A gente afirma que Deus ouve, nos ouve, ouve nossas orações, mas parece às vezes que as orações não estão passando aqui do teto. A gente afirma, a gente canta, a gente declara que Deus governa, mas algumas coisas parecem para nós, na nossa leitura, fora de ordem, fora do governo de Deus. Se Deus governa, como é que isso poderia estar acontecendo? E é nesse lugar que nascem as perguntas difíceis. E essa pergunta difícil: Deus está sendo justo? Às vezes a gente não tem coragem de fazer essa pergunta para Deus, como Abacuque teve aqui. Abacuque estava vendo o mal prosperar. Abacuque estava vendo o injusto se dar bem, enquanto o justo era dominado por eles. Abacuque está clamando: até quando, Senhor, tu vai permitir a injustiça? Até quando vai ser assim? Às vezes a gente não tem coragem de levar essas questões para Deus ou de levantar elas nas nossas vidas, mas provavelmente você já elaborou ela de uma forma mais discreta na sua vida. Talvez daquela forma mais simples. Por que isso aconteceu comigo?
Por que tinha que acontecer isso? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Deus não impediu isso? Por que Deus não responde a minha oração até agora? Mas, no fundo, a questão é a mesma. Existe aquela tensão que eu falei há pouco sobre o que a gente sabe sobre Deus e o que a gente espera de Deus a partir desse conceito, diante da realidade que estamos enxergando na vida. Essa é a tensão que está diante de nós aqui, que está no livro de Abacuque que nós lemos. Mas é importante a gente perceber aqui em Abacuque que ele não leva essa crise para longe de Deus. Ele pega a sua crise de fé, pega seus conceitos, pega aquela situação e traz para Deus. A fé bíblica, meus irmãos, não é uma fé que nunca vai perguntar nada, não. É uma fé que, mesmo perguntando e mesmo não entendendo, continua diante do Senhor. E a gente já falou disso, de alguma forma, aqui na igreja. Mas o tema da mensagem hoje nasce desse lugar de inquietação, quando nós achamos que as coisas não estão acontecendo como nós achamos que deveriam acontecer. Talvez para nós aqueles momentos que Deus parece que, repito, não está sendo justo. Aquela dor injusta que a gente sofreu, aquele sonho que a gente tinha que nunca se realizou. E a gente pode ser prático aqui em algumas situações que acontecem corriqueiramente. Aquele filho perdido, como aconteceu aqui no livro, aquela perna perdida, aquele relacionamento que acabou, aquele parente que foi levado de forma injusta, aquela gravidez que nunca chegou, aquela doença que se instalou. Como é que a gente lida com essas situações? E, por favor, para deixar claro com todas as linhas e palavras, eu não estou dizendo que Deus não é justo, tá? Mas eu estou falando, repito, desses momentos em que a nossa dor e a nossa limitação, a nossa visão incompleta de entender os caminhos de Deus, ah, torna esses caminhos duros ou incompreensíveis para nós. Em nossa interpretação, sim, terminamos achando injustos. Às vezes não temos coragem de dizer isso. Mas trago esse tema por diversos motivos. Primeiro, porque o Senhor colocou em meu coração, apesar da complexidade do tema. Mas não posso deixar de mencionar que há pessoas que abandonam a fé por conta desse sentimento. Há pessoas que talvez nunca, inclusive, se renderam a Deus, declaram sua fé em Deus, acreditam em Deus por verem injustiças ao seu redor, ou por sofrerem o que classificam por injustiças. Nunca deram um passo de fé em direção a Deus por não encontrarem respostas para algumas dores, para algumas situações. Você provavelmente conhece alguém, ou já ouviu de alguém que abandonou a igreja, a fé, Deus, a vida, por causa das dores que sofreu, por causa das injustiças que bateram na porta. Talvez você já tenha vivido esse momento de crise, de fé, ou esteja vivendo. Então, nós, certamente, no tempo que temos aqui, não traremos respostas sobre tudo. Até porque acabo de falar que há caminhos que são incompreensíveis para a gente. Mas vamos buscar algumas lições aqui sobre esse assunto, sobre como lidar com essas situações. Algumas bem simples, meus irmãos. Talvez essa primeira seja muito simples, mas em sua simplicidade, ela nos dá um bom direcionamento, um bom caminho. E a primeira lição é que nem tudo que eu não entendo é injusto.
Posso repetir para a gente gravar aí? Nem tudo que eu não entendo é injusto. E para ser ainda mais simples, me permitam começar ilustrando. Quando eu estava escrevendo, até quando a gente conversou sobre esse assunto, no PGD, me veio na mente a imagem de uma criança que recebe um não do seu pai. Por que veio essa imagem? Porque nem sempre a criança sabe o porquê do não. E ela acha o pai. Algum pai aqui já ouviu, mas não é justo. Se não ouviu, vai ouvir. É porque ele não teve idade para dizer ainda. Talvez você já tenha dito em algum momento para o seu pai, muito provavelmente você disse. Não deve lembrar, mas você disse. Não é injusto, não é justo. Não é justo. Hoje, por exemplo, nos dias aí em que a gente tem tantas telas, mas aí vamos deixar ainda mais simples. E seu filho quer jogar videogame, ou está no Instagram, ou ter um celular. Seu filho tem 10 anos e quer ter um celular. Se ele já tem, me desculpe o exemplo. Mas eu entendo que não é a idade ainda. Seu filho tem 10 anos e quer ter um celular e você diz não. Aí ele diz, mas meu coleguinha da classe tem. E você diz, mas você não tem idade para ter ainda. Por quê? E você explica. E ele entende? Não. E ele acha injusto. Mas o pai enxerga coisas que a criança não enxerga. O pai conhece perigos que a criança não conhece, não percebe. O pai entende as consequências que podem acontecer ali, que a criança ainda não tem maturidade para avaliar. E a criança sente de verdade ali, sente a injustiça, tem uma frustração real. Mas isso é a interpretação que ela faz daquele momento, daquela situação. É a interpretação que ele faz daquele não que ela está recebendo, e essa interpretação é limitada. Algo parecido acontece com a gente diante de Deus. Muitas vezes, diante de uma perda, diante de algo que Deus nos tirou, diante de uma demora, diante de uma frustração, diante de uma oração não respondida, a gente conclui que Deus foi injusto. Mas essa nossa reação com Deus vem normalmente da nossa incapacidade de conseguir entender tudo que está envolvido na situação. E a gente termina chamando de injustiça aquilo que, na verdade, é o que a gente simplesmente não conseguiu compreender. A gente vê somente um pedaço da história. A gente só vê o aqui e agora, mas Deus vê a história inteira. Deus é onisciente. Deus já sabe o amanhã. Deus já sabe o que vai acontecer em todos os caminhos da sua vida, se você tiver ou não tiver alguma coisa. Se você passar ou não passar num concurso. Se você tiver ou não tiver uma perna. Por mais difícil que seja dizer isso. Então, meus irmãos, o fato de não entendermos uma situação não torna a situação injusta. Claro, isso muitas vezes não diminui a dor. Eu não estou dizendo aqui para você pare de sofrer porque Deus sabe o que faz simplesmente. É um consolo. Mas a Bíblia não trata o sofrimento somente assim. Abacuque está sofrendo aqui. Os salmistas sofrem, Jó sofreu, vários outros sofreram e continuaram sofrendo. A gente leu o Salmo 121 há pouco. Eu queria ler para você, bem pequenininho, Salmo 123, que diz: A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus.
Assim como os olhos dos servos estão atentos às mãos do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Mais uma vez a gente vê aqui alguém levando a sua dor para Deus. Então, meus irmãos, a questão aqui não é sobre dor. A dor é verdadeira. Mas a dor não nos dá a visão completa da realidade. Mas a gente usa a dor como a lente principal para enxergar a realidade a partir do momento em que ela se instala. E é aí onde a gente começa a perder o caminho tantas vezes. Nós não vemos tudo. Nós não sabemos os desdobramentos. Nós não sabemos o que Deus está impedindo quando Ele não nos dá algo, quando Ele tira algo. Não sabemos o que Deus está tratando, formando, preparando. Não sabemos como aconteceria, o que aconteceria se Deus respondesse, ou se Deus fizesse exatamente como nós queremos. Não sabemos quais os caminhos Ele está conduzindo muitas vezes. Eu não sei se você já teve a experiência, por exemplo, também, de passar por uma demissão injusta. Já teve? Eu já. Eu dava aula, teve uma época que eu tinha carteira assinada por 3 lugares diferentes. Eu me matava de trabalhar e trabalhava muito bem. Modéstia à parte. Cumpria meus horários, era bem avaliado em todas as avaliações dos, das pessoas que me avaliavam. Dependia daquele emprego. E um belo dia recebo uma ligação: o senhor pode vir aqui? Eu digo: posso. Eu já esperava, foi um convite tão estranho. Aí quando eu chego lá, a minha chefe disse: olha, eu não queria, não tem uma razão, não tem um porquê específico, mas recebi um e-mail com uma lista de nomes. E a gente está cortando o custo. E o seu nome está lá. De fato, eu era mais caro do que os outros naquele momento. Foi a única explicação que pude receber. E não teve conversa. Estava feito e ponto final. Mas hoje eu olho para trás e digo: graças a Deus. Doeu, doeu. Foi difícil, foi difícil. Mas hoje eu olho para trás e digo: talvez minha vida tivesse tomado outro rumo. Talvez vocês não estivessem aqui hoje. Talvez não existisse Igreja Batista Redenção. Se eu tivesse prosperado muito bem naquele emprego, por exemplo, e tivesse me apegado àquilo ali, talvez Deus tenha olhado e diga: opa, não se apegue não. Não coloque coração nisso não. Se eu deixar você seguir aí, seu coração vai se amarrar nisso aí. Então eu vou cortar aqui. Não sei. Mas o que eu quero dizer é que nós não sabemos, de fato. Nem sempre a gente enxerga os caminhos indivisíveis que Deus está guiando a nossa vida. Às vezes a gente vai chegar lá na frente e vai dar graças a Deus. Mas nem sempre é assim. E aí fica mais difícil ainda porque nós gostamos de explicações. A gente quer entender o motivo de cada coisa, de cada silêncio, de cada perda, de cada situação que não chegou ainda, de cada porta fechada, de cada não. Mas Deus nem sempre nos dá respostas completas. Em muitos momentos, Ele simplesmente nos chama para confiar, depender. E foi isso que Ele virou para Abacuque
e disse: olha, o justo viverá pela fé. Não é pelas explicações, não é pelas respostas. Aqui no livro de Abacuque a gente não tem as respostas de todas as perguntas do profeta, mas Deus mostra o caminho pelo qual ele deveria andar. O justo, ele não vive porque tem todas as explicações. Ele vive porque ele sabe em quem ele crê. Ele conhece o Deus que ele confia, porque ele tem fé nesse Deus, ainda que não entenda as situações. E a segunda lição, portanto, que a gente tira aqui, que é complementar a essa primeira, portanto, é que se é assim, então a justiça de Deus, ela precisa ser entendida a partir do caráter de Deus. Quando dizemos que Deus parece injusto, nós estamos avaliando Deus a partir de um episódio específico que aconteceu. A gente olha para uma situação dolorosa e a gente pergunta, como é que isso pode parecer justo? A gente faz aquele recorte da realidade. E aqui mora um grave perigo. A gente pega a nossa experiência, a nossa interpretação das coisas e a gente usa como base para julgar o caráter de Deus, para julgar quem Deus é. Mas a justiça de Deus, ou quem Deus é, não depende da nossa capacidade de interpretar corretamente cada acontecimento do mundo e das nossas vidas. A justiça de Deus repousa no próprio caráter de Deus. Repousa em quem Deus é. Deus não é justo, repito, apenas quando eu entendo o que ele faz. Deus não é justo apenas quando eu concordo com o que ele está fazendo. Deus não é justo apenas quando ele já me mostra todos os desdobramentos, porque ele fez aquilo, para onde ele está conduzindo a situação, porque ele permitiu aquilo, porque ele tirou, porque aquilo aconteceu. Deus é justo porque ele é justo. Porque esse é o caráter dele. Que é isso que a Escritura revela sobre ele. A justiça dele não é uma reação momentânea às situações, não. A justiça dele não é uma decisão isolada que ele tomou no recorte da minha vida. A justiça dele não é um comportamento ocasional dele. É parte de quem ele é. E isso precisa ser muito bem compreendido, meus irmãos. Dando um passo além, inclusive. Quando a gente fala que a justiça de Deus é parte de quem ele faz parte do caráter de Deus, estou dizendo que é um atributo de Deus. E a gente vai ver isso na EBD também. Mas a justiça, por ser um atributo de Deus, ela não está separada dos outros atributos de Deus. Então eu posso confiar nessa justiça não simplesmente como uma justiça fria, dura, tirana. Porque Deus também é amoroso. Também é atributo de Deus. Deus também é misericordioso. Deus também é paciente. Deus também é santo. Deus também é sábio. E os atributos de Deus não competem entre si. Não estão desalinhados. Então, enquanto Deus é justo, ele não deixa de ser amoroso. E eu preciso colocar minha fé nisso. Enquanto Deus é amoroso, ele não deixa de ser justo. Enquanto Deus é santo, ele não deixa de ser misericordioso. Enquanto Deus é misericordioso, ele não deixa de ser santo. E isso nos protege também de algumas ideias erradas. A primeira é de imaginar essa justiça de Deus daquela forma humana, caída, distorcida que nós temos. Sabe quando a gente... Você provavelmente já ouviu aí em algum momento, mas Deus é justo. No sentido de atribuir uma justiça humana a Deus como uma reação a alguma situação. Querendo controlar Deus a partir desse conceito de justiça que nós temos. E aí a gente imagina aquele Deus simplesmente como aquele ser severo, distante, pronto para punir, sempre, como se a justiça fosse sempre uma espécie de dureza, sem compaixão alguma, sem misericórdia, sem bondade. Esse não é o Deus das Escrituras.
E a segunda é de distorcer outros atributos, como o amor, por exemplo, de forma que, como se Deus não se importasse com justiça, porque ele é amor. E aí ele ignora o mal. Ele até subscreve o mal. Alguns distorcem a esse ponto. Isso não é também o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é justo e amoroso ao mesmo tempo. E a justiça dele não é crueldade. O seu amor não é permissividade. Então, irmãos, quando eu não consigo entender uma situação, eu preciso voltar ao que Deus revelou sobre si mesmo. E essa é a grande lição desse ponto aqui. A minha interpretação do momento pode estar confusa, mas o caráter de Deus permanece firme, permanece verdadeiro. E eu preciso confiar nisso, eu preciso ter fé, preciso viver pela fé, não pelas circunstâncias, não pela interpretação das circunstâncias. Então, ainda que doa, ainda que eu não entenda, ainda que eu esteja doente, ainda que eu sofra aquela perda, ainda que meu filho passe pela dor e dificuldade, eu preciso permanecer firme com a minha fé no caráter de Deus, que continua sendo justo. Abacuque passou por isso aqui e aprendeu a lidar com isso. Ele queria entender, e a gente leu, por que é que Deus permitia a injustiça. E depois ele fica mais perplexo ainda ao saber que Deus ia usar os babilônios como um instrumento de juízo. Mas Deus ele está mostrando ali que a história não estava fora do seu controle. Aquela aparente injustiça estava debaixo da mão dele, do controle dele, da forma como ele estava conduzindo a história naquele momento. Não estava fora do seu governo, mesmo quando parecia incompreensível aos olhos do profeta e de sua nação. E essa é uma das maiores lutas da fé. Aprender a não medir Deus pelo pedaço da história que estamos vivendo agora. Aprender a não medir Deus baseado somente nas suas experiências ou somente nas suas dores. E sabe por quê, meus irmãos? Geralmente as dores falam mais alto do que as bênçãos. Nas nossas interpretações, nas nossas convicções, nas nossas emoções. Geralmente as dores gritam mais alto dentro de nós do que o cuidado diário de Deus. Do que as bênçãos diárias de Deus. Do que cada respirar nosso sendo sustentado pela mão do Senhor até agora. Inclusive depois de uma pandemia que sufocou muita gente. Então a gente precisa aprender a repousar a fé no caráter de Deus e não no recorte da história de nossas vidas. Ainda, irmãos, a terceira lição aqui é que muitas aparentes injustiças não são atos de Deus, mas marcas de um mundo caído. E a gente precisa tomar cuidado com isso aqui. A gente precisa tomar cuidado sobre a forma como nós falamos sobre sofrimento. Porque nem tudo deve ser interpretado como uma ação direta de Deus. Existem dores que são, sim, resultado da maldade humana. Tem injustiças produzidas por egoísmo, violência, abandono, mentira, ganância, abuso, má administração dos recursos públicos, corrupção, impunidade. Há sofrimentos que existem no mundo porque o mundo está quebrado pelo pecado. Essa é uma realidade
inevitável da existência aqui. O pecado trouxe consigo violência, corrupção, ganância, poluição, depredação, males incontáveis que afetam a vida de todo mundo. Basta você existir aqui. Então, o pecado afeta a todos. Mas é interessante que o nosso pecado também afeta os outros. O nosso pecado também afeta a nós mesmos. E a gente precisa ir alinhando essas situações também de forma muito clara na nossa vida. Quer um exemplo simples? Eu tenho, apesar de parecer 25 anos, não entendi a risada, mas eu não vou dizer minha idade, não vou dizer. Eu tenho 41 anos. Parece mais, né? Parece. Por quê? Porque eu não cuidei da minha saúde até agora. Agora eu estou cuidando, tá? Mas por muito tempo, era McDonald's, Pipos. Ah, Pipos devia ser bom, não. Vou falar não, que tá gravado, né? Doritos. Enfim, a lista é grande, tá? É boa a lista, mas é grande. Brincadeira. Ah, dobradinha. Sara, não sei como é que tem gente que não gosta de dobradinha. Procure um médico. Dobradinha, sarapatel, né? É bom, não é não? É só um exemplo simples aqui. Eu posso atribuir a Deus o colesterol alto? Posso. Ah, Senhor, por que estou com colesterol? A pressão está alta. Posso. Tá ali o cardiologista balançando a cabeça. Não posso, não tô não, tá? Mas valeu. Por livramento, os exames deram ok, tá? Mas aí eu despertei, não tenho mais 25, né? Acabou. O estilo de vida agora é outro. A alimentação agora é outra, a academia, blá, 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 blá. Mas acabou. O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Dentro da nossa vida aqui, nós temos uma liberdade de atuação que Deus nos deu. E às vezes nós somos responsáveis pelo mal que estamos provando. Há pessoas que conduzem, por exemplo, o casamento de uma forma totalmente desleixada. E depois estão questionando Deus por que aquela dor no casamento. Quando Deus já deu todo o caminho de como tem que ser o casamento. E aí não faltam exemplos que a gente pode trazer aqui. Há pessoas que estão se perguntando por que o filho é rebelde. Aí nunca sentou com o filho para abrir a Bíblia. Nunca. E eu posso dar aqui uma lista de exemplos sem fim. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a gente tem que tomar cuidado para não atribuir a Deus a maldade do nosso pecado ou a maldade do pecado de alguém. Então, a Bíblia ensina que Deus ele é soberano, mas não ensina que Deus é cúmplice do mal, não. Deus governa a história, mas Deus odeia a injustiça. E outra coisa importante aqui é que Deus pode, nessa liberdade que nós temos da vida aqui, permitir por um tempo aquilo que um dia ele vai julgar com perfeita justiça. E essa distinção aqui é muito importante. A manifestação do mal agora não está significando que Deus aprova o mal. Mas, na verdade, o fato do mal ainda existir significa que Deus está sendo paciente. Que Deus ainda não chegou naquele ponto em que ele vai encerrar todo o mal. Não significa que ele está sendo indiferente ao que está acontecendo, não. A Bíblia ela não responde todas as perguntas como nós gostaríamos, no nível de detalhe que nós gostaríamos, inclusive. Mas ela afirma que Deus dará fim ao mal. Isso vai acontecer.
Então, a justiça de Deus ela não deve ser avaliada apenas pelo que ele ainda permitiu por um tempo. Hoje, Deus está sendo longânimo, está sendo paciente, não encerrou a história, não trouxe um novo dilúvio para acabar com a humanidade, porque ele ainda manifesta a sua misericórdia. Nós gostamos muito de repetir, a misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos. Isso aí. Deus não acabou com tudo ainda, porque Ele é misericordioso. Mas haverá o dia, vai chegar o dia em que o mal será aniquilado, em que não existirá mais, em que a justiça de Deus se manifestará plenamente. E tudo isso tem que conduzir nossa visão de existência aqui e agora, olhando para o que Deus prometeu fazer no fim. Vai existir juízo no final. Vai existir prestação de contas. E vai existir restauração do que o pecado causou. E nenhuma lágrima será esquecida, nenhum pecado vai ficar escondido, nenhuma injustiça vai ter a última palavra. E encerrando aqui, irmãos, nosso último ponto, a gente chega a essa questão muito importante. A justiça de Deus, a nossa crença, na verdade, sobre Deus, seus atos, sua forma de conduzir a história, não se limita à vida nesse mundo. Se tudo terminasse aqui, se a vida fosse só essa, as coisas ficariam sem resposta, sim. Porque nós temos situações em que a gente não vê reparação nessa vida, não. Vamos ser honestos. Ou que a gente chega no fim sem entender. Tem pessoas fiéis que sofrem sem entender. Tem orações que passam a vida sem receber resposta. Tem dores que atravessam a vida inteira. E se a gente olhar apenas para esse mundo como a nossa realidade, aí sim, muita coisa vai parecer torta, injusta. Mas a Bíblia ensina que nossa história não termina aqui. E a justiça de Deus precisa ser vista à luz da eternidade também. Isso não significa desprezar a dor de agora, não. Nem chegar para alguém que está sofrendo e dizer, aguente calado porque um dia vai melhorar. A esperança nem sempre diminui a dor, mas ela impede que a dor seja a palavra final sobre nossas vidas. E Abacuque, ele precisou aprender isso. Ele começa perguntando, até quando, Senhor? Até quando vai ser assim? Até quando a injustiça vai estar presente? Ele não entende o silêncio, ele não entende a demora, ele não entende os caminhos de Deus. Mas Deus não lhe entrega todas as respostas. Deus não lhe entrega o controle da história. Deus não lhe entrega explicações sobre o plano que ele está realizando plenamente. O que é que Deus faz? O chama a viver pela fé. E talvez aqui esteja uma das nossas maiores lutas dentro desse tema todo. Às vezes a gente só consegue crer se a gente tiver uma explicaçãozinha antes. A gente só consegue crer se a gente puder entender. A gente só consegue crer se Deus mostrar de alguma forma para onde Ele está conduzindo tudo aquilo ali. A gente quer os motivos, a gente quer os desdobramentos, a gente quer quais são os resultados possíveis. E enquanto Deus não mostra nada disso, a nossa alma se agita. Nosso coração está ali gritando, clamando contra nós mesmos. Mas confiar em Deus, confiar em quem Deus é, confiar nos caminhos de Deus, confiar na justiça de Deus, exige largar o controle. Não é largar a responsabilidade.
Não é parar de agir corretamente. Não é fazer aquilo que você já entendeu que você precisa fazer. Então, para ser, não é voltar a comer McDonald's. Pegando o gancho do exemplo. Você continua com as suas responsabilidades, mas você deixa de tentar ocupar o lugar de Deus. É colocar diante dele aquilo que você não consegue explicar, não consegue curar, não consegue garantir, não consegue entender. E reconhecer que você só conhece uma parte da história, da sua própria história. Mas Deus já viu tudo. A gente vê o momento. E Deus não deve ser avaliado somente por conta do momento. Porque a eternidade ainda está diante de nós. Apesar de ainda não conhecermos. Mas Deus já conhece. Então não faça o recorte da sua existência somente olhando para essa vida aqui. A sua vida aqui é a menor parte da sua existência. Você consegue compreender isso? Mas a gente avalia a vida como se não fosse assim. E a gente avalia Deus como se não fosse assim. Então, olhar para a eternidade nos ajuda a descansar nisso. Nos lembra que Deus ainda não terminou o que Ele está fazendo no mundo, o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Sabe, irmãos, a gente repetiu isso aqui. A gente fez uma série de mensagens em Apocalipse aqui na igreja, batendo sempre numa questão muito importante. Nós estamos vivendo a era da história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A gente devia estar com o coração muito mais presente nisso, na expectativa da volta de Cristo e no fim dessa realidade aqui. Estamos vivendo este momento da história, em que as coisas aqui estão caminhando para o final. Deus está ainda agindo, não terminou a sua obra nesse plano, nessa existência aqui. E o mal não terá a última palavra. A injustiça não permanecerá para sempre. A morte não vencerá. E você viverá na eternidade com Ele, onde não haverá mais dor, mais lágrima, mais doença, mais sofrimento, onde toda lágrima será enxugada. Está tudo lá em Apocalipse. A gente crê nisso. Então pare de olhar para a vida aqui como a realidade final da sua existência. Paulo diz lá em Romanos 8, 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Porque esse sofrimento que a gente passa aqui não tem nem comparação com o nosso estado de eternidade. Eu não estou menosprezando a sua dor, repito. Há dores profundas em pessoas aqui que eu não sei se eu conseguiria suportar. Mas o que eu estou dizendo aqui é que vai chegar aquele momento da glória futura, tão grande, tão restauradora, que o sofrimento dessa vida não vai ter a palavra final. Não tem a palavra final. Amém, irmãos? Abacuque, ele começa o seu livro bastante inquieto. Mas ele termina o livro rendido. Ele não termina o livro dizendo, agora eu entendi tudo. Ele não termina dizendo, Deus me explicou cada detalhe, então
eu posso confiar. Ele termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na videira, ainda que falte alimento, ainda que falte segurança, ainda que as coisas não sejam como eu espero, como eu queria, como eu sonhei, como eu busquei, ainda assim me alegrarei no Senhor. Esse ainda assim é de alguém que aprendeu a descansar em quem Deus é, sem precisar controlar a história, sem precisar ter domínio sobre o próprio Deus, ou achar que pode ter domínio sobre o próprio Deus. E talvez seja aqui que essa mensagem precise chegar ao nosso coração, porque muitos de nós estamos cansados, amargurados, abatidos, não porque sofremos dores nessa vida, mas porque a gente está tentando carregar um peso que não nos pertence, que pertence apenas a Deus. O peso do controle mesmo. Talvez muitos ainda estão simplesmente tentando entender tudo, prever tudo, explicar tudo, para poder crer, para poder descansar. Mas fé não é isso. Então, meus irmãos, quando Deus não parece justo, a resposta não é fingir que não dói. Também não é dar explicações apressadas sobre o que está acontecendo. Tentar entender tudo. A resposta é levar a dor para Deus e dizer: Senhor, eu não entendo. Está doendo. Não tenho explicações. Não queria que fosse assim. Mas eu confio em quem tu és. Eu confio no teu caráter. Eu confio no que a tua palavra fala sobre ti. E então, a gente vai aprendendo a deixar de controlar, de julgar as situações, de compreender tudo. E a gente vai chegando nesse lugar onde o coração se aquieta, nos braços do Senhor. Eu vou lhe convidar agora, meu irmão, minha irmã, a cantar uma música que em momentos de luta falou muito ao meu coração. Momentos em que a alma se agita e traz aquele clamor desconfiado contra Deus. E eu lhe chamo a cantar também, pedindo a Deus para que Ele aquiete a sua alma, se você está passando ou passou por alguma dor que ainda não foi tratada com Ele, aos pés dEle. Que Deus aquiete a sua alma, não porque a dor não existe, não porque as perguntas foram respondidas, mas que Ele aquiete a sua alma, porque Ele continua sendo Deus, o Deus bom, o Deus justo, Deus misericordioso, Deus compassivo, Deus que lhe ama, Deus que tem domínio sobre todas as coisas, Deus que entregou o próprio Filho para morrer e ressuscitar no seu lugar, Deus que está conduzindo a história que ainda não terminou e tem um futuro na eternidade para você com Ele. Na criação restaurada, onde não haverá mais doença, sofrimento, morte, dor, perda, desespero, lágrimas. O Senhor não está chamando você a entender tudo, mas a confiar-se e descansar em relação àquelas situações que a sua alma ainda não se aquietou, porque você não entendeu, ou porque as feridas foram profundas demais. Então vamos cantar, meus irmãos. Como pessoas que talvez não compreenderam todos os caminhos de Deus, mas que aprendeu
quem Deus é e está buscando descansar pela fé em quem Deus é. Vamos ficar de pé? Vamos orar, irmãos? Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração e que você possa descansar em quem Ele é. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma manhã que nós podemos te buscar, Senhor, te adorar, engrandecer o teu nome e nos apresentar, Senhor, diante de ti, como pessoas necessitadas de ti, Pai. Assim como cantamos, Senhor, te pedimos para cada alma inquieta nessa manhã aqui, Senhor, traz paz. Aquieta, Senhor, os corações. Ainda, Pai, que não haja resposta para todas as questões das inquietações. Que nossas almas possam repousar em quem Tu és, Pai. Que a gente possa soltar o controle e ser segurado, Senhor, cuidado por Ti, Pai. Descansando no Teu caráter, na Tua bondade, na Tua justiça, no Teu amor, na Tua paciência, na Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tanto amor sobre nossas vidas, tanto cuidado, Pai. Continua, Senhor, a conduzir a nossa história, Pai. E que não haja medo em nós em relação ao futuro, Senhor. Porque sabemos que Tu estás no controle, Pai. Tu conheces todos os desdobramentos. Tu já estás no futuro, Senhor. E, Senhor, enquanto nós vivemos as nossas vidas aqui, que nossos corações não interpretem a vida somente a partir dessa realidade do mundo caído, Senhor. Mas que haja sempre a esperança da glória futura, do mundo vindouro, Senhor, da eternidade contigo. Que a gente viva aqui entendendo, Senhor, que essa é a menor parte da nossa vida, Senhor. Que a nossa eternidade está guardada em Ti, na nova criação, contigo, para todo o sempre. E com todos aqueles, Senhor, que Tu reuniste para Ti, Pai. Que alegria, Senhor. Que alegria, Pai, será. Que essa alegria, Senhor, traga paz aos nossos corações hoje, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Cristo, que a comunhão do Santo Espírito seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.